Olá para todos, estamos começando mais uma aula do nosso curso de Programação com Interfaces Gráficas. Nós hoje vamos fazer o nosso quarto projeto, que é o calcular o consumo de um carro. Fazendo uma breve revisão das aulas anteriores, nós já vimos os conceitos de classes, exceções, módulos e arquivos, e a ideia desse projeto é exercitar esses conceitos na prática. A ideia é escrever um programa para implementar uma classe para controlar o consumo de um carro a partir de um arquivo que contém uma série de medidas de distância e de quantidade de gasolina que foi utilizada para cumprir aquelas distâncias. Nós vamos, na realidade, implementar duas classes, uma classe que é MyAge Calculator, que ela lê, calcula e imprime o consumo de gasolina em quilômetros por litros e em milhas por galões. E vamos ter uma classe FIOLAP, que é uma classe que manipula objetos do tipo FIOLAP, que são medidas de distância e galões consumidos. Essa nossa classe FIOLAP é uma classe bem simplesinha, ela tem duas variáveis, uma variável que é o odômetro, que a gente vai começar fazendo ela zero, e a quantidade de galões utilizado, que a gente vai começar inicialmente também como sendo zero. Essa classe ela tem três métodos, tem um método para inicializar, tem um método para getOdometer, que é o método que eu obtenho a leitura que tem do odômetro, e getGalões, que pega a quantidade de gasolina que foi gasta. Nós vamos inicializar a nossa classe, a gente passa como parâmetro uma leitura de distância e uma leitura de consumo de gasolina em galões, a distância em milhas, e aí a gente vai atribuir isso a variáveis locais odômetro e gallons. O método getOdometer é um método bem simples, a única coisa que ele faz é retornar o valor da variável odômetro, ele retorna a distância daquele objeto FIOLAP. E o método getGalões, ele retorna a quantidade de gasolina desse objeto FIOLAP, que é quantas gasolinas em galão, quanto de gasolina em galão que foi consumido. Agora a nossa classe principal, que é a classe MyAge Calculator, é a classe que vai fazer todo o trabalho de cálculo do consumo, leitura de arquivo, etc. Para fazer as leituras, ela vai ter uma lista chamada FIOLAP, é uma lista de valores de leituras, de distância e quanto foi consumido de gasolina. E eu vou ler isso de um arquivo e vou preenchendo essa lista FIOLAP com essas leituras que eu for fazendo. A lista, inicialmente, ela começa vazia. Eu vou setar uma variável de debug ali para falso, eu vou até colocar uns códigos de comando para, se eu quiser debugar, mas em princípio não é nosso objetivo aqui. Essa classe, ela tem 5 métodos, tem o init para inicializar, tem o reader, que é quem vai ler o arquivo com as leituras de distância e gasolina, tem o método consumption, que é um método que calcula o consumo para cada leitura, tem o método helper e o método str. O método init, ele começa recebendo um arquivo, ele abre esse arquivo para leitura, se houver um erro na abertura do arquivo, ele vai dar uma mensagem, vai levantar uma exceção e vai dar uma mensagem de que houve um erro na abertura do arquivo para leitura, e vai levantar essa exceção. Caso tudo corra bem, ele vai chamar o reader para ler o arquivo. O reader, ele recebe o arquivo para ser lido e para cada linha do arquivo, ele pega essa linha, divide a linha e coloca numa temporária, esse temp_words, que deveria ter 2 valores lá. A gente testa se tem 2 valores nele e a partir daí cria um objeto FIOLAP, daquela classezinha que a gente definiu anteriormente, com o primeiro valor e o segundo valor. O valor de leitura de distância e de gasolina. Se houver algum erro aí na leitura do valor, for um valor inválido, a gente vai até testar isso daqui a pouco, a gente vai imprimir que o valor que foi passado foi um valor inválido. Por exemplo, se eu passar, em vez de 2 números, eu passar 2 strings, ele vai reclamar e vai imprimir que esse foi um valor passado foi inválido. E a gente vai fechar o arquivo após a leitura toda do arquivo. O método consumption é o método que calcula o consumo entre 2 leituras. Basicamente, eu vou passar como parâmetro um inteiro k que vai me dizer qual é a leitura que eu quero calcular o consumo agora.
Eu testo primeiro se o K é menor do que 1 ou é maior do que o comprimento da lista, quer dizer, se o K está fora do intervalo que eu quero, o meu intervalo é entre 1 e o comprimento da lista. Se ele estiver fora, eu retorno o nome. Caso contrário, eu vou fazer o cálculo. Eu vou pegar o valor do odômetro da leitura K-1, vou botar numa variável prévios, vou pegar o valor corrente do odômetro, vou botar em corrente, vou pegar o valor em galões da leitura K e vou colocar em galões. Eu faço um testezinho aqui para debugar, se eu estiver debugando eu vou imprimir esses valores para poder saber se está tudo indo direitinho, mas a parte importante mesmo é agora que eu vou retornar o valor corrente da distância que eu andei, menos a distância anterior, dividido pelo número de galões de gasolina que eu usei, e eu retorno aqui o consumo que o carro fez nessa leitura K. Aí. O método Rapper, ele vai imprimir a série de leituras, só que as leituras em milhas por galão. Então ele começa colocando um string milhas por galão, quebra a linha, para ir indo de 1 até o comprimento da minha lista de leituras, eu vou fazer linhas do tipo consumo, o número da leitura, qual é a leitura que eu fiz, qual foi o izinho que eu estou lendo, e calculo o consumo para essa leitura aí e imprimo ela. E no final eu vou retornar essa lista com todas as leituras e o respectivo consumo em milhas por galão. O método STR é bem parecido com o método REP, mas só que agora eu vou fazer por quilômetro por litro. Então ele começa com string quilômetro por litro, pulo de linha, para indo de 1 até o comprimento da minha lista de leituras, eu imprimo o consumo, o número da leitura, o I, e chamo consumption para calcular o consumo entre aquela leitura I e a I-1. Só que agora eu tenho que fazer uma correçãozinha para corrigir para quilômetros por litro, porque as leituras foram feitas em milhas por galões. E retorno esse string. Nós vamos agora fazer o nosso programa principal, o main, para testar a nossa programinha que a gente fez. A gente primeiro vai setar a variável f, que é o nosso arquivo, para um arquivo que eu vou fornecer, chamado mais.txt. Vou setar o D, que é o do debug, para falso, para não ficar imprimindo um monte de mensagem desnecessária. E essa partezinha de código aqui, só para a gente lembrar, ela é para se a gente quiser reusar esse main mais de uma vez, vocês quiserem testar em casa, o Python ele normalmente trata os argumentos default uma única vez. Isso aqui serve para eu poder tratar ele mais de uma vez, por exemplo, chamar ele várias vezes com arquivos diferentes, etc. Então a parte que nos interessa é essa parte do try. Eu vou criar um objeto M do tipo myAgeCalculator, vou passar um arquivo, o debug vai estar para falso aí, eu não vou debugar agora. Vou dar um print em M, então print em M ele vai imprimir o STR dele, que vai ser quilômetros por litro. E depois eu vou mandar imprimir a representação dele, o rep dele, que vai ser milhas por galões. Se der algum problema na leitura, eu vou fazer uma mensagenzinha lá que o arquivo não foi encontrado e acabar. Essa partezinha final aí, uma velha conhecida nova, a gente vai testar se o arquivo está sendo executado como main ou como módulo. Por último, a gente junta tudo num arquivo, a gente vai juntar a classe FILAP, a myAge e um main, tudo num arquivo só, vou importar o sys ali e agora vou rodar o meu programinha aí. Primeiro, só para a gente dar uma olhada, aquele é o arquivo que eu digitei ali com as milhas e os galões consumidos, as minhas leituras. Eu coloquei de propósito, se vocês repararem, na última linha, uma leitura indevida, uma leitura que não são números. E vou rodar meu programa, ele vai reclamar daquela linha, logo de cara vai dizer que tem uma leitura ali indevida, e depois ele vai imprimir o STR, que é quilômetro por litro, e depois o rep, que são milhas por galão. Com isso, estamos terminando mais uma aula do nosso curso. Espero revê-los em breve. Até lá!